Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos. E, meus amigos, a principal notícia de hoje é que a Rússia está acusando os Estados Unidos de terem invadido seu território na região de Kursk. E a principal especulação de hoje, é que a Rússia pode sim usar armas nucleares, porém dentro do seu próprio território. Para entender essa especulação e a notícia principal do dia, é preciso dar uma longa volta. Eu farei isso, se você tiver paciência, pode ser que essa longa volta explique os dois fenômenos de hoje. Uma invasão americana à Rússia e a possibilidade da Rússia usar armas nucleares ali em seu próprio território. O problema é que quando falamos do território russo, estamos falando de um planeta, não é? De tão grande. Então, isso já explicaria, quem sabe, parte da especulação. Mas espera um pouquinho. Vamos começar com a longa volta. A longa volta tem muito a ver com a opinião pessoal do jornalista Brian Schilhave, que disse o seguinte, prestem atenção: com as campanhas políticas a todo vapor agora que os democratas estão realizando sua convenção em Chicago, é importante lembrar que a política nacional dos Estados Unidos é um braço rigorosamente planejado da indústria do entretenimento. Uau! Vou repetir a frase. É um braço, a política dos Estados Unidos é um braço rigorosamente planejado da indústria do entretenimento e quase não tem relação com a vida real e os problemas que os americanos enfrentam todos os dias. O fato de mais americanos ainda não reconhecerem isso, especialmente depois do grande golpe de 2020, depois do Covidão, e mostra como um poderoso encantamento demoníaco ainda domina as mentes e emoções da maioria dos americanos hoje, que acreditam totalmente que podem, de alguma forma, mudar o destino de nossa nação simplesmente votando em seu candidato favorito, mesmo admitindo que estão votando no menor dos dois males e reconhecendo que as eleições são fraudadas. Mas atenção, é Brian Schilhave que está dizendo e não sou eu. Pois é. Bem, ele está dizendo aqui, no fim das contas, que quem manda na política americana é uma indústria. Portanto, quem manda no próprio país não é nem de longe o presidente, nem os deputados, nem os senadores, enfim, nem os representantes do povo. Quem manda é sempre uma indústria, uma pequena elite que fabrica o espetáculo, o entretenimento, mas atenção, isso não é Schilhave quem está dizendo, sou eu. As armas, as armas vêm da iniciativa privada. Não pensem que os Estados Unidos, o exército norte-americano, o Pentágono, a Marinha ou a Aeronáutica fabricam as fabulosas armas norte-americanas. Não, é a iniciativa privada, são grandes conglomerados privados, bélicos, claro, quem fabricam as armas norte-americanas. Então, esse pessoal que tem todo esse poder, seria, claro, de imaginar que também dominam a política norte-americana. Tem tudo a ver, espetáculo e armas tem tudo a ver, porque no final das contas, segundo a lógica de Schilhave, toda esta combinação de fatores acaba sempre numa pequena elite. E essa pequena elite, segundo o próprio Schilhave, tem tudo a ver com Jeffrey Epstein, o homem que controlava os principais políticos e celebridades em seu caderninho. Homens e mulheres que ele levava para a sua ilha dos prazeres juvenis e infantis, para depois tê-los na mão. Schilhave suspeita que Epstein também estava ligado a grandes corporações lá do Oriente Médio, especificamente de Israel, mas aí já é uma outra história. Bem, o que isso quer dizer é o seguinte, 2 pontos. Há uma elite secreta que manda sim nos Estados Unidos. É o primeiro ponto a ser observado. Agora, o segundo ponto
que vai nessa mesma linha, tem tudo a ver com o que está acontecendo agora na Rússia. Prestem atenção. Fontes estão relatando que Stephanie Holmes, essa bela senhora que aparece, ela é vice-chefe de missão na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou e também encarregada de negócios americanos na Rússia, foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia para explicar por que os americanos invadiram a Rússia com a entrada em Kursk. Entenderam? Os Estados Unidos precisam explicar para a Rússia por que invadiram Kursk. Bem, eu confesso que eu, mais a torcida do Flamengo inteira, ficamos impactados com a reação, digamos assim, um pouco estranha a reação da Ucrânia, entrando topetudamente dentro do território russo, há poucos dias atrás. Lembram disso? Nossa, eu não sabia que a Ucrânia tinha todo esse poder. Bem, eu estava sendo um pouco irônico, porque eu dizia também, naquele entonces, que depois da reunião da OTAN, a cúpula anual da OTAN em Washington, o governo norte-americano deu sinal verde para a Ucrânia usar as suas armas dentro ou em direção ao território russo. Mas isso queria dizer muito mais do que simplesmente dar sinal verde para o uso de armas. E é aí que entra a questão de quem realmente está no comando desta guerra. Prestem atenção. O jornalista e analista econômico Martin Armstrong fez uma pequena pesquisa e descobriu que em 2008 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos empregou 155.826 contratados privados no Iraque. Ou então 152.275 tropas, segundo a pesquisa de Armstrong. Ele disse que esse grau de privatização não tem precedentes na guerra moderna. Os neocons usaram Biden para contornar o Congresso e criar a Terceira Guerra Mundial, mobilizando exércitos privados para negar a aprovação do Congresso. Uau! Mas ele diz mais. Ele diz que em junho passado, Biden suspendeu a proibição de contratados americanos enviarem mercenários para a Ucrânia, quando ele suspendeu a proibição de armas americanas, permitindo que fossem implantadas dentro da Rússia. Esse foi outro passo que, de fato, permitiu que essas operações militares privadas americanas invadissem a Rússia, fingindo que não são os Estados Unidos oficiais. Diz Armstrong que avisou que os neocons estavam morrendo de medo de perderem a presidência dos Estados Unidos e, portanto, estavam fazendo de tudo nos bastidores para engatilhar uma terceira guerra mundial. Só engatilhar, deixar engatilhada. Caso não dê para reconquistar, ou melhor, continuar conquistando a Casa Branca, então, bem, o gatilho da terceira já estava acionado, já estaria acionado. Agora parece que há uma certa calmaria, porque eles estão confiantes que Kamala vencerá, literalmente aqui com muitas asas, é claro, vencerá Donald Trump, certamente vencerá, porque afinal as pesquisas já estão dando que ela disparou, tá a convenção aí, foi um show, foi um sucesso, aliás, tudo a ver com o que disse Phil Have, né? Um braço rigorosamente planejado da indústria do entretenimento. A convenção nacional foi um show. Para mim foi um show de horrores, você sabe, mas afinal os americanos, segundo também Phil Have, não se deram conta que tudo isso aí é puro espetáculo. Mas enfim, o fato é esse. Os Estados Unidos, então, já não estão mais eles, como Estado, nação, liderando guerras. Agora o papo é outro. Bem, pode-se dizer, mas e daí? Que novidade é essa? Putin também usa os Wagner, não é? Para suas ações mercenárias? Usa, mas de certo modo também os controla. Nos Estados Unidos é diferente.
Lá são essas corporações privadas que controlam o governo. Há uma certa diferença aí. Seja como for, agora se explica também a possibilidade da Rússia empregar armas nucleares de baixo impacto dentro de seu território, uma pequena parcela do seu território. Por exemplo, Kursk. Por quê? Porque lá em Kursk, segundo esses mesmos analistas que eu citei, está assim, cheio de armas de última geração da indústria privada do armamento e também de mercenários norte-americanos. Gente que foi do exército, talvez ainda seja, e está lá trabalhando particularmente ou para essas indústrias privadas. Então, para se livrar de todos eles rapidinho, sem ser acusado de atacar um país inimigo, Putin poderia ordenar que se soltasse uma bomba de pequeno impacto, uma bomba nuclear, e acabasse com todos esses inimigos que estão ali dentro do seu território. Já entraram na Rússia. É claro, como disse, isso é só uma especulação. Mas essas especulações normalmente partem de gente do próprio establishment, que dá como fonte, digamos assim, de informação a algum analista, algum jornalista, vai saber, não é mesmo? Pode ser que esse seja, assim, um papo que está rolando lá no Kremlin. Por que duvidar, não é? Não duvido, nem acredito cegamente, mas fico aí na expectativa. Bem, o fato é que Martin Armstrong, quem diz isso, ele fala: de fato, a Rússia tem uma oportunidade de aniquilar agora toda essa força invasora, incluindo os americanos, ao implantar uma pequena arma nuclear tática dentro de suas próprias fronteiras. E aí, nesse caso, ninguém poderia fazer nada ou falar nada. E a Rússia estaria no seu direito de fazê-lo, assim como se militares privados chineses, russos ou norte-coreanos invadissem os Estados Unidos. De repente, uma super invasão dentro dos Estados Unidos obrigaria o país, para se livrar dos invasores, a detonar parte de seu próprio território. É uma possibilidade. Seja como for, sinal dos tempos, não é mesmo? Por falar em sinal dos tempos, prestem atenção, esse é mais um comentário de Leo Hohmann, que fez uma análise sobre uma entrevista que o Dr. Malone deu a Alex Jones. O Dr. Malone citava o termo, ou usou o termo, capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância. E Leo Hohmann comenta que nós, conservadores, tendemos a agrupar todos os malfeitores do mundo na categoria de marxistas, ou socialistas, ou comunistas. Mas há muitos asseclas do diabo, diz Hohmann, trabalhando sob bandeira do capitalismo. Você os encontra no Fórum Econômico Mundial, você os encontra na Comissão Trilateral e no Conselho de Relações Exteriores. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, por exemplo, é um grande defensor do que ele chama de capitalismo de partes interessadas. Outros chamam de capitalismo corporativo. Olha o capitalismo corporativo aí, gente. Não importa como você queira chamá-lo, ele é extremamente autoritário na forma como envolve os setores público e privado. Olha o setor privado aí, gente. Para dominar o poder sobre as pessoas. É uma forma de feudalismo moderno que usa a atração tecnológica ou da tecnologia para criar zumbis digitais. Bem, aqui ele vai entrar em outro assunto, zumbis digitais, mas por enquanto ele também dá luz, joga luz nessa questão dos exércitos modernos que controlam os Estados Unidos ou das grandes corporações que controlam o espetáculo mundial das eleições e da guerra. E aí, no que você acredita depois desse vídeo? Continua acreditando em eleições ou em nações livres que de repente entram em guerra para defender os seus interesses? Ou misturou tudo, é outra coisa completamente diferente, sem precedentes na história? Deixa aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito. Eu, por enquanto, vou ficando por aqui, mas eu tenho mais a falar sobre esse assunto. E eu volto a ele amanhã, se Deus quiser.
Até lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E ademã, eu vou em frente.